Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos falar sobre o contrato de trabalho, poder diretivo do empregador, meio ambiente do trabalho e a saúde mental do trabalhador. Já analisamos os requisitos que caracterizam as relações de emprego e agora vamos começar a falar dos contratos de trabalho em si. A CLT, em seu artigo 442, definiu o contrato individual de trabalho como um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Assim, podemos elencar alguns dos principais contratos utilizados nas relações trabalhistas, entendendo um pouco a dinâmica de cada um, pois o aprofundamento vocês podem encontrar no material de apoio de vocês, ok? Então, temos o contrato por tempo indeterminado, contrato de trabalho temporário, contrato de trabalho por tempo determinado, contrato de trabalho terceirizado, contrato de trabalho eventual, contrato de trabalho intermitente, contrato de trabalho parcial, dentre outros. Em breve resumo, vamos entender algumas características de cada um desses contratos. O contrato mais utilizado hoje em dia é o contrato por tempo indeterminado, pois não é estabelecido um período de duração dele. Já nos contratos de trabalho por tempo determinado, o próprio nome já diz tudo, pois estabelece um período previamente definido para que esse contrato acabe. O contrato temporário surge quando a empresa precisa suprir demandas urgentes e necessita contratar pessoas para dar um suporte por um período específico. No contrato de trabalho terceirizado, a característica mais relevante é que o profissional não tem vínculo com a empresa de onde presta serviço. No contrato eventual, é caracterizado por profissionais que atuam esporadicamente e não têm vínculo também. O contrato de trabalho intermitente foi instituído recentemente pela reforma trabalhista, onde a prestação dos serviços ocorre em períodos alternados. Por fim, no contrato de trabalho parcial, é semelhante ao contrato de trabalho por tempo indeterminado, diferenciando-se quanto à carga horária do trabalho. Analisando cada um desses contratos, percebemos que o empregador tem o poder de escolher a modalidade de contrato que melhor se encaixa nas necessidades dele, pois o empregado transfere ao empregador o poder de direção do seu trabalho, passando a ser subordinado ao mesmo. O poder diretivo do empregador é um dos efeitos mais importantes do contrato de trabalho, pois ele se manifesta de diversas maneiras nas relações trabalhistas e possui um conjunto de direitos e prerrogativas em favor do empregador, deixando o empregado em uma relação de subordinação, com o objetivo de cumprir os interesses almejados pelo empregador. Dessa forma, o poder diretivo do empregador subdivide-se em poder de organização, poder de fiscalização e poder disciplinar. No ordenamento jurídico não existe qualquer norma que tenha o objetivo de instituir ou regular o poder diretivo do empregador. Então, esse reconhecimento decorre do próprio contrato de trabalho e do conjunto de direitos e deveres inerentes às partes, sendo tratada na norma trabalhista de maneira implícita. Portanto, é importante ressaltar que o poder de direção sofre várias restrições e limites estabelecidos pelos direitos fundamentais assegurados a todas as pessoas e envolvem sua intimidade e vida privada. O exercício do poder diretivo também sofre limitações das seguintes origens: matéria, tempo, lugar, lei, normas coletivas, regulamento interno e contrato de trabalho. Após compreender as dinâmicas que envolvem o contrato de trabalho e o poder diretivo do empregador, é de suma importância analisar o local onde o trabalhador está inserido, pois é lá que passa grande parte da sua vida e é lá que iremos aprofundar nosso estudo sobre o assédio moral institucional. Celso Fiorillo conceitua meio ambiente do trabalho como local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio ambiente e na ausência de agentes que comprometem a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da condição que ostentem. A própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, quando expressou o direito dos trabalhadores, tratou de assegurar um ambiente adequado para que os trabalhadores pudessem exercer as suas atividades. A CLT também tratou do tema em seu capítulo 5,
dispondo sobre as normas de segurança e a medicina do trabalho. É muito importante fazer a leitura desses dispositivos para que vocês possam saber exatamente como a legislação trata a importância desse tema. Assim, no meio ambiente laboral, exige-se que o empregador antecipe e avalie os riscos de sua atividade empresarial, promovendo a efetivação das medidas de precaução necessárias sob pena de responsabilizar-se independente de culpa por eventual acidente de trabalho sofrido por seus empregados. Como eu havia falado anteriormente, o assédio moral institucional é um tema que vem sendo abordado constantemente devido ao aumento do número de casos de pessoas com algum problema de saúde mental associado ao trabalho, por inobservância por parte dos empregadores das precauções necessárias para manter um ambiente de trabalho equilibrado. Até o poder público já vem investindo em campanhas para chamar a atenção sobre o tema, pois a legislação já coíbe esse tipo de atitude. Porém, é necessário que as empresas invistam em precauções para evitar esse tipo de situação dentro das organizações. Então, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.